Olá, bem-vindos para mais uma história. E hoje a história que eu vou contar é a história do coelho e do caranguejo. O coelho se achava muito esperto. E essa história inicia assim. Era uma vez um coelho e um caranguejo. Os dois resolveram fazer uma plantação de cenouras. Então, eles escolheram as melhores sementes, a terra mais adubada e começaram a semear. Logo, a plantação estava linda, pronta para a colheita. E no dia da colheita, os dois trabalharam muito, muito. Quando chegou na hora de fazer a divisão, o coelho, que se achava muito esperto, dividiu da seguinte forma: um monte com cenouras e um monte com ramas. Depois chamou seu amigo caranguejo. Ei, amigo, vem cá, vem cá. Quando ele se aproximou, o coelho disse a ele que ficasse com um monte maior. Só que o monte maior era um monte de ramas. O caranguejo não gostou da divisão e propôs que dividissem de uma forma mais justa. Um monte de cenouras dividido em duas partes. Um monte de ramas dividido em duas partes. Cada um deles pegaria uma parte das cenouras e uma parte das ramas. Essa era uma divisão justa. Só que o coelho não gostou da divisão e propôs então uma aposta, uma corrida. Quem chegasse primeiro ficaria com as cenouras. Sabendo que ele era muito mais rápido do que o caranguejo, o danado do coelho ainda sugeriu ao seu amigo que avançasse 10 passos, em forma de generosidade, para mostrar que era amigo. Mas o caranguejo não aceitou a caridade. Ao contrário, disse ao seu amigo coelho que ele sim deveria avançar 10 passos à frente, porque os dois eram muito amigos. Como o coelho, ele queria muito as cenouras, porque ele gosta muito de cenouras, e ele queria chegar em primeiro lugar. Ele aceitou, então colocou-se 10 passos à frente. Só que o caranguejo era muito esperto. Ele, com suas pinças, foi se aproximando sem que o coelho percebesse. E, de repente, ele se pendurou na cauda do coelho. Quando foi dada a largada, o coelho saiu em disparada e, grudadinho na cauda, estava o caranguejo. Quando o coelho chegou em frente ao monte de cenouras, ele decidiu olhar para trás para ver onde estava o caranguejo, se ele estava muito distante ainda. E quando ele olhou, ele não viu o amigo. Ele virou-se. E foi neste momento, no momento em que o coelho se virou-se de costas para as cenouras, que o caranguejo, muito esperto, abriu as pinças e caiu sobre o monte. Quando o coelho gritou: "Caranguejo, caranguejo, onde você está?" Ele disse: "Estou aqui, meu amigo. Olhe para trás." O coelho olhou para trás e viu o caranguejo em cima do monte. Ele quase não acreditou. Mas como você conseguiu chegar em primeiro lugar?" "Ah, meu amigo coelho, eu vim correndo." E é assim que eu conheci essa história, que veio lá da Guatemala, que é da cultura maia, e é assim que eu conto essa história a vocês. Mas dizem que o caranguejo era muito generoso. Ele acabou dividindo as cenouras e as ramas com o coelho. E também dizem que foi a primeira vez na história que um caranguejo vence uma corrida de um coelho. E dizem que foi a primeira vez na história que um coelho perde uma corrida.